Perdão pela Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma mãozinha levantada, está encerrada esta liberdade. O Espírito Santo, irmão, tocou no meu coração no momento da oração para ler para a querida Irmandade algo que nós recebemos, irmão, da nossa amada RGE, da Congregação Cristã no Brasil. Gostaria que todos prestassem bem atenção, irmão. Talvez alguém já ouviu, é bom relembrar, e talvez alguém não ouviu, é bom ouvir para nós aprendermos, irmão, como nós devemos nos portar diante do Senhor. Circular a Irmandade, o pecado da mentira e do engano. Cara Irmandade, a paz de Deus. A mentira e o engano são atos pelos quais se induz a pessoa a crer no que não é verdadeiro. A mentira e o engano provêm do diabo, porém a verdade procede de Deus. Por isso que Deus abomina a mentira, pois através dela o tentador enganou Eva e Adão. Surgiu por isso o pecado e a morte. Mentir ou enganar conscientemente é pecado diante de Deus, pois segundo a sua palavra, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira e o engano ocorre quando a pessoa deliberadamente leva outras a crer em fatos ou afirmações falsas e fraudulentas que não são verdadeiras, pois a fraude também é pecado. Não constitui pecado quando a pessoa fala ou afirma algo que está enganada ou equivocada. Porém, usar como artifício para fazer crer no erro, burlando ou lubridiando a outros, isso é pecado. Concordar com a afirmação inverídica torna-se conveniente e, no silêncio, omissa, e a omissão também é pecado. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, está escrito: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Salmo 101, versículo 7, está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em São João, capítulo 8, versículo 44, Jesus falou aos judeus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Preste bem atenção, irmão, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se ele é pai da mentira, quem mente se torna filho do diabo, irmão, e é um pecado diante do Senhor. Mentir, enganar, fraudar, são atos constantes na vida das pessoas, e seja ela de grande ou pequena, sempre será mentira, ou seja, não existe mentirinha. Eu vou contar uma mentirinha aqui boba para que possa se resolver alguma situação. Irmãos, se for preciso você sofrer algum dano por falar a verdade, prefere ficar com a verdade e com o dano do que você mentir. Porque está escrito na palavra do Senhor que um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catatumbas. Ou seja, a mentira que você contar hoje, amanhã você vai ter que contar outra mentira para sustentar a mentira anterior que você inventou. Cuidado, não acrescente nada naquilo que você também não tenha conhecimento. Dê fonte segura. Não propague aquilo que você ouviu a comadre falar, aquilo que você ouviu o compadre falar. Guarda dentro do teu coração esse ensinamento, porque aqui está escrito que é pecado diante do Senhor. Então está escrito aqui, irmão, sempre será mentira, abundante na vida das pessoas, tanto nos negócios comerciais,
documentos, comunicações faladas ou escrita. Para os crentes em Jesus Cristo, essa prática é pecado. Para o mundo é comum. O mundo mente deliberadamente. Mas nós, irmãos, que já fomos resgatados do pecado, nós não podemos concordar e nem ser, irmão, omisso contra a verdade. Nós temos que ser verdadeiros e não mentirosos. Carregando dentro de nós esse conceito, nós vamos melhorar na presença do Senhor. Essa prática é pecado. A falta de vigilância e prudência faz com que isso se torne comum entre muitos, que distraidamente cai nesse mal e comete pecado. Tem pessoas, irmão, que eles têm por hábito viver na mentira, sem saber, muitas das vezes, que está praticando um pecado e que o pai da mentira é o diabo. E toda vez que eu minto, eu me torno filho de Satanás. Queridos, se nós somos filhos de Deus, devemos resplandecer em Cristo Jesus sobre a verdade. Se você vai fazer um negócio, se você vai vender um carro, se você vai vender uma casa, se você vai assinar qualquer tipo de, irmão, situações comerciais, não minta, conte a verdade. Se tem defeito, conte o defeito. Ainda que você sofra o prejuízo, mas no dia da manhã você vai deitar com a tua cabeça no teu travesseiro em paz. Digo e repito, comento e comentei sempre com a minha esposa e com meus filhos. Caráter é inegociável. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ter caráter, do que você chegar o fim do dia, você deitar na tua cama e estar com o coração em paz, sem ter medo de olhar para os olhos de qualquer pessoa e dizer, eu menti para ele, eu menti para ela, eu fui desonesto com ele, eu fui desonesta com ela. Irmãos, andemos como luz de dia, para que todos enxerguem em nós o resplendor da glória de Cristo Jesus. Que o teu testemunho, que o meu testemunho, embasado na verdade, não seja escândalo para aqueles que te olham, mas que você seja, irmão, motivo de alguém dizer, ali vai uma verdadeira serva de Deus, ali vai um verdadeiro servo do Senhor, um homem que não mente, um homem que não tem dolo. Irmãos, é duro, é difícil lutar contra isso? É, mas viva isso e você vai aprender que caráter é inegociável, não tem valor. Mantenha a verdade sempre no teu coração. A Bíblia nos ensina, irmão, a ser verdadeiro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquele que fala a verdade, por um período ele pode sofrer, mas a verdade sempre o liberta. Mas o mentiroso, ele perde a razão. O mentiroso, ele perde a credibilidade. O mentiroso, quando ele vem contar uma história, todo mundo fica com o pezinho para trás, já não acredita mais nele. Por quê, irmão? Porque ele faz da prática da mentira a sua vida. Ele veste a roupa da mentira e anda com ela. Queridos, o Senhor me visitou na oração para falar este ensinamento para os irmãos. Vestimos-nos agora da roupa da verdade e andemos por este caminho para que Cristo seja glorificado na nossa boca. Resumindo, irmão, quem define se a pessoa mentiu ou não é a sua própria consciência. Não é o irmão Tomazelli, não é o conselho dos anciãos mais antigos que vai falar, a fulano e o fulano mentiu. Não, quem vai definir se você é uma pessoa verdadeira ou mentirosa é a tua própria consciência, porque a consciência nossa, ela pesa. O Espírito Santo, ela fala diretamente na nossa consciência. Quando nós erramos, quando nós falamos de alguém, quando nós denigrimos a imagem de alguém, quando nós mentimos, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente e faz nós, irmão, entendermos que aquele caminho que nós entramos é o caminho, irmão, do erro. E muitas das vezes as pessoas, elas não têm a hombridade de voltar para trás, pedir um perdão. Não têm a hombridade de dizer, eu menti, eu errei, eu preciso falar a verdade. Aquilo que eu te contei, eu estava enganado. Irmão,
reconcilia primeiro com a tua consciência e depois reconcilia com aqueles a quem você também propagou algum tipo de mal ou fez algum dano contra o teu irmão. Muitas orações são impedidas por Satanás porque a pessoa mente. Então Deus não opera na vida minha, não opera na tua vida por causa da mentira que está entre eu e você, entre eu e teu irmão, entre você e Deus. E por causa da mentira, Satanás impede que a tua oração seja respondida. Mas quando nós consertamos, quando nós nos reconciliamos com Deus e com os nossos irmãos, e aquela mentira, ela cai por terra, a verdade aparece e Deus responde a nossa oração. Então, irmãos, está escrito aqui, o apóstolo Paulo recomendava, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo exorta aos Efésios capítulo 4, versículo 25, portanto, ele exortava dizendo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que mente com conhecimento comete pecado, e para que seja perdoado, deve ir aos pés do Senhor humildemente arrependido, confessando o seu pecado e rogando-lhe o perdão, para que seja justificado, pois o mentiroso não herdará o reino do céu. Vossos irmãos em Cristo Jesus, conselho dos anciães mais antigo do Brasil e do exterior. Fez necessário porque o Espírito Santo me mandou ler. Outra parte, irmão, que o Senhor mandou exortar a querida irmandade. Preste bem atenção. Você que ainda não fez o concerto com Deus nas águas do santo batismo. Irmãos, temos um tópico aqui, que é o 10, diz assim, batismo é a ordenança da palavra de Deus para todo aquele que crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há por que buscar sinais para ser batizado, senão unicamente o sinal de crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Entendendo que o batismo é uma simbologia da morte e do sepultamento do pecado. Preste bem atenção. E também a ressurreição. Os que crerem e são batizados morrem para o pecado e ressuscitam em Cristo para uma nova vida. O apóstolo Paulo disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida e possamos ressuscitar com Cristo em glória eterna. Os irmãos entenderam aí? Alguém que ainda não foi batizado não precisa pedir sinal para descer nas águas do batismo. O sinal maior é você crer que Jesus Cristo é o teu Salvador. Ele é a estrela da manhã. Ele é a razão que Deus enviou ele para perdoar os teus pecados. E não batize com a fantasia que a sua vida vai melhorar. Batize para salvar a tua alma, para você ser liberta do poder do pecado e do poder, irmão, do maligno, para que a tua alma no dia de Cristo possa resplandecer com Cristo em glória eterna, ressuscitando para receber de Deus a coroa da vida eterna. Porque todos vão ressuscitar, irmãos. Mas aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, ressuscitarão para a vergonha, ressuscitarão para receber de Deus aquele não te conheço. Senhor, mas eu fui na igreja, eu pratiquei caridade, eu fiz boas ações, eu dei marmita para os famintos, eu dei água para aqueles que tinham sede, eu dei vestimenta para aqueles que faltavam vestimenta. Tudo isso, irmão, é coisas que nós temos por dever de fazer a favor do nosso próximo. Mas crer em Jesus para salvar a alma, irmão, é outra coisa. Crer em Jesus para ter o perdão dos pecados é outra coisa, é muito maior. Irmão, suprir uma necessidade que você sabe é tua obrigação. Se você tem condição, coloca a mão no teu bolso e reparte com teu irmão aquilo que não tem. Conheço irmãs e irmãos aqui que não tem muito,
Mas o que ele tem dentro de casa, ele pega lá 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, 1 litro de óleo, um pacotinho de açúcar, um pacotinho de sal, uma misturinha e leva e reparte com o seu irmão. Isso é obrigação, irmão. Isso é obrigação. Você não está fazendo nada que Deus te mandou. A Bíblia diz, se você conhece a necessidade do teu irmão e bate nas costas dele e fala, vai em paz, que Deus vai te abençoar, o que você fez? Nada. Porque você viu a necessidade, você poderia suprir e você se negou a suprir. Quando nós negamos a suprir a necessidade do nosso próximo, irmão, nós estamos já errando diante do Senhor. Porque hoje ele precisa, amanhã poderá ser você. Então preste bem atenção. Agora, quanto à salvação e o batismo, irmão, é para perdão dos pecados. Que os evangelistas que estejam entre nós anunciem que só existe 2 caminhos para chegar a Deus. Um levará para o céu. E o outro, irmão, fará que Deus lance as almas do inferno. Então é necessário que a pessoa se desprenda do pecado. Se você vive amaziado com teu esposo, você procure acertar tua condição. Procure casar-se. Ah, mas ele não quer casar. Ore por ele, interceda por ele, para que Deus amoleça o coração dele e Deus faça uma obra para que você possa se casar. Regularizar a tua situação para você descer nas águas do santo batismo. Irmãos, então está escrito aqui, irmão, que quando Jesus, ele tinha, irmão, a idade de 30 anos, ele foi até João para ser batizado. E João, reconhecendo quem era Jesus, ele disse, eu careço ser batizado por ti. Mas Jesus, para deixar exemplo para a humanidade, para nós, ele disse, João, deixe por agora, vamos cumprir toda a justiça, ou seja, cumpre em mim o batismo, para que ninguém fale que eu passei por esta terra e não fui batizado. Batismo é necessidade de salvação. Você precisa batizar, precisa fazer um concerto com Deus nas águas do batismo para alcançar também a salvação. Queridos, outro ponto que Deus mandou ler, a participação da Santa Ceia. Preste bem atenção. A participação na Santa Ceia é o ato de celebrar a paixão e a morte do Senhor até que ele venha. Nestas celebrações, os cristãos participam do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ordenou o Senhor. Nos cultos que antecedem a Santa Ceia, os servos que ali atendem devem ensinar a importância da participação da Santa Ceia e de ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Há muitas pessoas, irmãos, que não estão participando da Santa Ceia. Jesus que disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terão parte comigo. Quando dizemos disso, irmão, dizemos de pessoas que têm, irmão, condições para ir na igreja e não vão lá tomar a Santa Ceia. Uns não vão, irmão, porque não gosto de fulano, não gosto de ciclano, eu não me sinto em paz para tomar. Cada ano que passa e você deixa de tomar a Santa Ceia, você está se desligando do corpo de Cristo e está ficando enfermo na alma. Irmãos, vamos ter consciência dessa parte também. Queridos, a Santa Ceia, ela traz unidade no espírito e na comunhão do corpo da igreja. Então, todos aqueles que são batizados, que são domésticos na fé, devem participar da Santa Ceia. E se ao longo do ano você tiver alguma coisa que você precisa acertar com alguma companheira, com algum companheiro, procure ele, procure ela. Participe da Santa Ceia com o teu coração limpo, para que Deus possa também alegrar o teu coração e você não venha ficar enfermo na fé. Irmãos, estes mandamentos e ensinamentos é em conformidade, irmão, com a palavra de Deus. A nossa irmã Ruth, ela acabou de testificar sobre 2 fatos e ela também nem sabia que Deus tinha colocado no meu coração de falar sobre esse assunto. Irmão, temos uma outra circular sobre a homossexualidade e a ideologia de gênero à luz da palavra. Preste atenção, irmãos. É só mais essa. Cara, irmandade, a paz de Deus. No princípio, Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. O fez, segundo está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Determinando que se multiplicasse. Só pode conseguir multiplicar um casal, homem e uma mulher. Um homem com homem, uma mulher com mulher não se multiplica.
porque isso aí está fora da palavra. Então está escrito que Deus fez homem e fez mulher, macho e fêmea, e mandou que eles multiplicassem. O que é multiplicar? É ter filhos, é gerar famílias. Aí vem aqui escrito, nesse berço doméstico, os vínculos de amor são estreitamentos pelo convívio, estabelecendo-se uma sociedade constituída por pessoas unidas por relações de afeto e de sangue. Essa organização social, com a presença das figuras maternas e paternas, é essencial para a formação do caráter e do desenvolvimento social, emocional, psicológico, moral e espiritual da criança. Preste bem atenção. Ademais disso, somos filhos de Deus e, como tais, devemos pautar nossos comportamentos nas recomendações emanadas na Bíblia. Esse modelo de comunidade patriarcal estabelecido por Deus, irmãos, preste bem atenção, ainda se destoante dos modernos discursos dos grupos sociopolíticos, contrário aos valores judaicos cristãos, é a melhor organização para o ser humano. Resultante das uniões conjugais é que foram gerados povos, as nações, as tribos, as línguas, dando forma à ordem proferida em Gênesis capítulo 1, versículo 28, pelo Altíssimo, de crescer, de multiplicar, tendo em vista que as pessoas no mesmo sexo não podem gerar filhos. Preste bem atenção. A anatomia humana revela de forma evidente que o corpo físico do homem se completa no corpo físico da mulher, sendo a união deles a forma estabelecida por Deus para a procriação de todo o gênero humano. Em verdade, mesmo no nível celular, homens possuem informações genéticas em seus cromossomos diferente das mulheres. E não existe, em absoluto, informação genética de homoafetividade. Em outras palavras, não é possível determinar o comportamento homossexual de alguém a partir da análise do seu genoma. Por inexistir um gene homoafetivo, ainda que nos dias atuais as inclinações homoafetivas estejam fortemente evidenciadas e enaltecidas pela mídia mundial, contudo, para o cristão, isso não deve ser visto como experiência saudável por conflitar com a vontade de Deus. Queridos, nós não menosprezamos, nós temos que, irmão, viver e conviver com essas pessoas com sabedoria, amando elas, mas não precisamos concordar com as práticas do pecado. Com as práticas do pecado, nós não precisamos concordar. Nós amamos as pessoas, mas nós, irmão, não concordamos com o pecado. Então, preste atenção, você como cristão. Talvez dentro da tua casa você tenha um filho, você tenha uma filha com esta tendência, tenha um sobrinho, um neto, qualquer pessoa dentro da sua casa. Viva com ele maravilhosamente, mas não pactue com o pecado. Não pactue com o pecado. O que não é pactuar com o pecado, irmão? É ver dois homens juntos, se abraçando e se beijando publicamente e falar, que gracinha, que maravilha, que coisa linda. Irmão, tomemos cuidado, tomemos cuidado. Nós não precisamos expor a nossa opinião contra, porém não devemos também colocar a nossa opinião a favor da prática do pecado. Preste bem atenção no que Deus está aqui nos recomendando. É necessário que todos os nossos atos estejam amparados pelo Evangelho da Graça, de tal maneira que eles não se confronte com os propósitos do Criador, a fim de não cairmos em transgressão e em pecado. Segundo as Escrituras Sagradas, em conjunções carnais, somente são abençoadas pelo Altíssimo, quando sucede entre casais unidos pelo matrimônio, homem e mulher, macho e fêmea. Tá entendido, irmão? Todas as relações extraconjugais
são condenadas pelo Senhor, porquanto adulterem o casamento, segundo está escrito em Hebreus 13, versículo 4. Da mesma sorte, há um pronunciamento claro e equívoco da palavra de Deus, recriminando as uniões sexuais entre pessoas do mesmo sexo, posto que essas deturbam o propósito da criação. A sabedoria do Eterno não aprova em absoluto esses contatos homoafetivos. E temos essa instrução na santa palavra de Deus dada ao apóstolo Paulo. Quando lemos a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 28, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram, preste bem atenção, a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, os homens, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, que é homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Segundo Coríntios, está escrito, irmão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Estimados irmãos, todos os salvos devem morrer para o mundo e viver para Cristo, conforme estão instruídos pela palavra de Deus. Queridos, infelizmente, há entre nós irmãos e irmãs que não têm inclinação para um casamento, não têm atração por uma mulher, o homem, e a moça também não tem atração por um homem. Queridos, se você não tem essa tendência de casar, você não sente atração pela mulher, e se a mulher não sente atração pelo homem, não case, não case. Fique como um eunuco, é melhor. Porque está escrito aqui na palavra de Deus que uns se fizeram eunuco, outros os outros fizeram. Por que eu estou dizendo isso, irmão, segundo a luz da palavra de Deus? Porque tem pessoas que casam, irmão, para esconder este lado. Só que o casamento não vai para frente, porque não existe desejo, não existe atração. E não entendo isso entre o casal, o que vai acontecer? Vai viver por um período e logo vai dar problema. A irmãzinha vai ficar, irmão, descontente, ela vai reclamar para o pai, para a mãe, vai levar para o ministério, e da mesma forma o irmãozinho. Chegando a um ponto que aqueles que se casaram vão se divorciar. E isso, irmão, gera uma grande, irmão, consternação no meio da obra de Deus e também das famílias. Então, se você não tem esse tipo de sentimento para o casamento, não case, fique um moço solteiro. Se você é moça, também não tem esse sentimento de casamento, irmã, não case. Não coloque nenhum irmãozinho em problema. Irmãozinho, não coloque nenhuma irmãzinha em problema. Se você está lutando contra esse mal, lute na oração, peça oração para aqueles que estão ao teu redor e que você confia, mas você não precisa casar para esconder este lado, porque infelizmente, irmão, ninguém escolhe. Infelizmente, ninguém tem essa escolha na mão, mas você pode escolher ter tendência para a prática do pecado ou não praticar o pecado. Vai ser uma luta árdua, mas debaixo da oração, debaixo do temor da palavra, Deus te fará um vencedor. Você pode até ter nascido, irmão, com essa tendência na natureza, mas se você sacrificar os teus membros carnais na santíssima palavra de Deus, você pode ter a certeza que Deus vai te ajudar e vai te dar a vida eterna. São os conselhos que o Senhor mandou passar nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós não estamos no tempo de ficar aí numa liturgia de culto. Canta 3 hinos, ora, canta mais um hino
Vamos testemunhar, canta mais um hino, prega a palavra, que a paz de Deus reine no coração e manda o povo embora. O povo está precisando ser despertado. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Os que não gostam de ouvir isso, irmão, é porque não gosta de ser confrontado. É porque, irmão, o evangelho aqui, ele não é facilidade, não. O evangelho de Cristo Jesus, ele veio para confrontar o pecado. Quem não gosta de ouvir orientação vinda da parte de Deus, é porque está em erro, está em pecado e não gosta de ser confrontado. Você quer viver numa zona de conforto, achando que Deus vai te abençoar da maneira que você está. E você se engana, porque Deus não abençoa o desobediente. Se você não se consertar, e se você não der ouvido à voz do Espírito Santo, Deus não vai te alcançar com a sua benção. Por isso que vem a orientação, irmãos. Os que presidem devem clamar ao Senhor para que Deus os encha, irmão, de conhecimento, de sabedoria, e também venham falar à igreja, irmão, abertamente, sobre assuntos, irmão, que hoje em dia nós não estamos ouvindo. E outra coisa, que ninguém fique aí pensando, o irmão Tomazelli pode sofrer uma represária pelo que falou, o irmão Tomazelli pode isso, pode aquilo. Irmãos, eu estou aqui por amor a Cristo Jesus, para padecer por amor ao Evangelho. Não estou aqui para ser beneficiado. Eu não ganho aqui para atender culto. Essa sala aqui não é remunerada. Ninguém ganha um tostão aqui. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, irmão. Não adianta eu abrir aqui a câmera e ficar pregando que Deus vai te dar, que vai acontecer, que vai vir vitória, se você não for confrontada, se você não for confrontado, se Deus não tirar de você o teu erro, a tua falha, a minha falha, o meu erro. Deus tem que modelar nós, irmão, preparar nós para a vida eterna, porque se não for nessa condição, nós estamos gastando o nosso tempo dentro da igreja, nós estamos esquentando os nossos bancos, simplesmente dentro da igreja. Cristo, quando vier, ele vai buscar no meio deste povo um povo que é zeloso, que é especial e que é de boas obras. Não adianta eu tentar enganar a querida irmandade, e não adianta ninguém querer enganar o outro, porque Deus é aquele que vê o teu coração e sonda, é Ele que conhece o teu espírito, e é Ele que sabe aonde está a intenção da tua vida. Então receba este conselho, receba esta orientação, e diga: ora vem, Senhor, modele-me, trabalhe em mim, traga em mim um despertamento, não deixa eu adormecido neste mundo de pecado, porque eu estou aqui para salvar a minha alma. Glória ao nome santo do Senhor. A igreja de Cristo está na comunhão, irmão. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, Aleluia. Rei de vida. glória, glória, glória a Deus. Está aqui não o gosta de olhar no céu, nós não vai entrar, grande Deus, ajuda nós. Santo, que nós possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo colocou dentro do coração desse servo, que a Irmandade ore por mim, pela minha casa, para que Deus nos dê sempre força, irmão, de falar aquilo que Deus determinar que nós falamos. Que nós não venhamos, irmão, ser covardes, que nós não venhamos ser, irmão, preguiçosos para o trabalho do evangelho, mas que nós possamos estar com a nossa enxadinha sempre afiada para arrancar as tiririca quando Deus mandar arrancar, porque a tiririca cresce de uma noite para um dia, então sempre tem que passar enxadinha. Então a Irmandade orando, Deus vai nos dar vitória.